Muito obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Vamos, então, hoje dar continuidade ao estudo da semana passada, em que nós estávamos conversando a respeito do último capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, Os Três Reinos, questões 585 a 613. Nós vimos na semana passada as explicações da filosofia espírita através do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, a evolução do princípio inteligente que passa por todos esses reinos, se preparando, aprendendo as matérias necessárias para a sua humanização, para que quando o princípio inteligente se humanize, ele já conheça todas as necessidades, todas as lições que a matéria lhe pode oferecer para, então, se preocupar apenas com o seu aprendizado moral. Então, vimos como o princípio inteligente, a cada etapa do seu processo de aprendizado, vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. Então, vamos lá. Inconscientemente, o espírito comanda todo este complexo que é o corpo, que ele utiliza durante a sua encarnação. Nenhum espírito está preocupado em respirar, nenhum espírito está preocupado em andar, nenhum espírito está preocupado em enxergar, em ouvir. São lições já aprendidas em etapas anteriores à humanização, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. O princípio inteligente, ele só aprende quando unido a um corpo. Então, para aprender alguma lição, o princípio inteligente precisa estar ligado a um corpo. Por essa, motivo algum, que o princípio inteligente permaneça no mundo espiritual, porque não existe para ele o aprendizado moral. Diferentemente do espírito, com E maiúsculo, o espírito raciocínio, que passa uma etapa no mundo espiritual, como nós já estudamos em lições anteriores, estudando, se preparando, aprendendo, o princípio inteligente não tem essa necessidade. Então, logo após o desligamento da matéria, o princípio inteligente está pronto para assumir um novo corpo, porque não há função nenhuma para ele quando desligado de um corpo. Ele não tem condições nenhuma de aprender, muito menos de evoluir. Em mundos superiores, em planetas superiores ao planeta Terra, plantas, animais e homens são mais perfeitos.
embora continue a existir a classificação geral em plantas, homens e animais. Mas nos mundos superiores, nos mundos felizes, por exemplo, as plantas e os animais são muito diferentes das plantas e dos animais que nós encontramos no planeta Terra, nos planetas de prova e expiação, nos planetas primitivos. Mas continuam a existir plantas, continuam a existir animais. Embora em mundos superiores as plantas e os animais sejam mais evoluídos, eles ainda são inferiores ao homem primitivo. Veja que interessante. Enquanto o princípio inteligente encarna em uma planta, encarna em um animal, ele continua princípio inteligente. Ele ainda não é um espírito. Então, mesmo vivendo em um mundo superior, os homens primitivos ainda são superiores a essas plantas e a esses animais, porque eles já possuem o dom do raciocínio. Depois de atingir o topo da escala como planta ou animal e ingressar na espécie humana, retorna-se onde a espécie humana inicia o seu desenvolvimento. Então, o princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo como planta, vai trocando de corpo, cada vez uma planta mais desenvolvida, mais organizada, passa pelo reino animal, chegando aos animais da escala superior, porém, quando iniciam na espécie humana, eles iniciam no princípio. Eles iniciam o seu desenvolvimento na primeira espécie, na mais simples espécie humana, nos mundos primitivos. Dessa forma, gradativamente, a alma, a essência espiritual que anima os seres mais simples, quando atinge o desenvolvimento do seu coeficiente intelectual, a fase em que o princípio espiritual passa a emitir o seu pensamento de uma maneira contínua e começa a raciocinar, começa a estabelecer comparações, à medida que nós vamos nos tornando mais experientes, começamos a discernir, começamos a escolher. Veja que interessante este processo. Nós vimos na semana passada que o princípio intelectual, antes da racionalidade, ele tem lampejos de inteligência. Ele tem pensamento de forma descontinuada. Mas a partir do momento que nós começamos a pensar, o princípio espiritual começa a pensar de uma maneira contínua, começa a raciocinar, ele pode estabelecer comparações e começa a ter o poder da escolha. Esse poder da escolha que nós nos lembramos, o nome dele é livre-arbítrio. Isso, então, significa poder usar a vontade.
Eu tenho a minha vontade e uso a minha vontade. O direito de opinar. A partir daí, ganhamos o direito de decidir sobre a nossa vida. A partir da humanização, nós ganhamos o direito de decidir sobre a nossa vida. E a esse direito se atrela a responsabilidade pelos atos. Por isso, a máxima do Espiritismo, ensinada por Jesus, a cada um segundo as suas obras. Se você passa a ter direitos, você passa a ser responsável por tudo aquilo que você desenvolve. Não existe entre os seres mais simples responsabilidades pelos maus atos, porque não existem maus atos. Inclusive, não existe crueldade, porque não existe aprendizado moral. Todos os atos desenvolvidos pelos seres mais simples são atos pelo bem. Nenhum desses seres busca crueldade. Você vê, os animais, quando caçam, eles procuram rapidamente abater as suas vítimas. Eles não, com o mínimo de sofrimento possível, porque não há crueldade. Quem é cruel somos nós, os homens. Somos nós, os espíritos imperfeitos. Após a morte dos seres da natureza, eles mantêm a sua individualidade. Continuam princípios inteligentes, mas não têm consciência do seu eu. Nós vimos isso na semana passada. Uma planta, um animal, não sabe que ele existe. A inteligência, ela vai sendo desenvolvida nos 3 reinos gradualmente. E ela fica no estado latente até ser ativada a cada união com a matéria. Ou seja, o princípio inteligente, quando não unido à matéria, ele está num estado de dormência. A partir do momento que se une à matéria, o princípio inteligente é ativado. Diferente de nós espíritos, o princípio inteligente não participa do seu planejamento reencarnatório. O princípio inteligente não decide, agora eu vou reencarnar numa árvore da espécie X, agora eu vou reencarnar como um animal tal. Quem decide tudo isso são os espíritos que são responsáveis pela administração da natureza. Desencarnados, as almas dos animais são classificadas por espíritos encarregados deste trabalho, permanecendo no mundo espiritual numa espécie de erraticidade. Foi o que eu acabei de falar agora. Espíritos encarregados do trabalho de classificar os princípios inteligentes e prepará-los para a nova reencarnação. Lembrem-se que quando nós estudamos a ocupação dos espíritos, nós dissemos que há trabalho para todos os espíritos. Um desses trabalhos é organizar a vida
nos estados mineral, vegetal e animal. Dessa forma, a alma dos animais, a alma dos vegetais, elas sofrem uma reencarnação quase imediata, porque não há motivo para eles ficarem desencarnados, como nós acabamos de estudar. As almas dos seres mais simples são formadas pelo mesmo elemento inteligente que formam as almas da espécie humana. Princípio inteligente. Lembremos que existem dois elementos gerais no universo: espírito e matéria, que nós estudamos no início do curso. E três princípios: Deus, espírito e matéria. É da individualização do elemento espiritual que vai surgir o princípio inteligente, que depois de viver todas as experiências nos reinos mais simples da natureza, será a alma ou espírito com E maiúsculo. Da individualização do princípio material, nós temos todos os corpos que formam o revestimento de todas as espécies, inclusive a dos espíritos encarnados. Há uma harmonização perfeita. O princípio vital, que é o elemento intermediário, de cuja individualização vai ser formado o revestimento do espírito, para que o princípio inteligente possa se unir à matéria. Então, o princípio vital, ele é um elemento intermediário que, quando individualizado, forma o revestimento do espírito. A nível do homem, nós temos espírito, perispírito e corpo. Nessa trindade, a ação do que é o universo. Então, todo homem é formado por espírito, é formado por um perispírito que reveste o espírito, lembrando que o perispírito ele é matéria, e por um corpo que, quando encarnado, um corpo material, o espírito o habita. Princípio espiritual, dando origem ao espírito. Princípio material, formando os corpos, e do princípio vital, sendo formado o perispírito, que é o revestimento natural que permite a união do espírito com a matéria. Princípio espiritual dá origem ao espírito. Princípio material forma os corpos e o princípio vital forma o perispírito. A alma, portanto, é o resultado do progresso efetuado pelo princípio inteligente em todas as experiências, desde o reino mineral até a humanização. Em cada uma dessas experiências, nós vamos aprendendo lições, como em uma escola, até estarmos preparados para a humanização. A partir da humanização,
uma nova matéria vai ser dada ao estudo. Essa nova matéria se chama moral. Porque a partir daí, pela capacidade mental desenvolvida, nós já podemos continuar convivendo e aprendendo com a matéria, mas já tendo condições de administrá-la, de governá-la, de dedicar parte da nossa atenção, da nossa capacidade para uma outra forma de aprendizado, que é aquela que vai formar o cabedal de cultura e aprendizagem no sentimento moral. Ou seja, a partir da humanização, nós continuamos controlando a matéria, controlando o nosso corpo. Passamos a governá-lo, porque agora temos raciocínio. Porém, nós já tivemos todo este aprendizado relacionado à matéria quando vivíamos nos outros reinos. E agora nós podemos nos dedicar para o aprendizado no sentido moral. É a partir da humanização que também vai ser estruturada a memória extracerebral, onde as lembranças vão sendo arquivadas. Um princípio inteligente, quando encarnado num animal, por exemplo, ele não se recorda de suas vidas anteriores. Ele não tem estes registros. Já a partir da humanização, embora muitas vezes nós estejamos sob efeito do véu do esquecimento, porém, todas essas memórias estão registradas no nosso perispírito. E quando nós desencarnamos ou quando nós estamos nos períodos de emancipação, nós podemos acessar todas essas memórias. É à medida que o espírito vai progredindo, as lembranças da fase do primitivismo vão sendo apagadas, porque não há mais necessidade de registrar essas lembranças. É uma fase que, para o crescimento do espírito, não tem mais necessidade. E o que caracteriza a humanização? A humanização é caracterizada, primeiro, pela consciência do próprio eu. Eu sei que eu existo. Eu sei que eu sou uma individualidade. Segundo, o aprendizado moral. A partir da humanização, eu inicio o aprendizado moral. Terceiro, o aprendizado intelectual. Eu passo a ter um aprendizado intelectual. Aquilo que eu aprendo vai se incorporando à minha bagagem. Eu vou aprendendo novas coisas. Nós nos recordamos que o princípio inerente, quando encarnado em uma determinada espécie, ele somente aprende aquilo que está reservado àquela espécie. Ele não aprende nada diferente. Outra característica, o conhecimento armazenado e não mais aquilo que é a característica dos reinos mais simples, como eu disse. Os atos instintivos, embora eles existam, agora eles passam a ser controlados por nós.
passamos a ter a noção do presente, a noção do passado e a noção do futuro. Acontece a formação da consciência pelo acumular de conhecimento, pela informação que vamos tendo das leis morais e pelas experiências vividas. Existe dentro de nós o pensamento que nos direciona, que os outros reinos não possuem. E esse pensamento que nos direciona, nós sabemos exatamente o que devemos fazer. Embora nem sempre seja nosso desejo fazer. Mas nós sabemos já, a partir da humanização, nós conhecemos as leis de Deus. Nós sabemos como nós nos devemos portar. Mas nem sempre é nosso desejo seguir as leis. A consciência nem sempre concorda com as nossas atitudes, porque a consciência é aquilo que nós realmente somos e na personalidade que estamos usando no dia a dia. Os interesses do momento muitas vezes passam adiante dos interesses do espírito. A nossa consciência nos diz como nós devemos nos portar, o que realmente devemos fazer, qual é a nossa personalidade. Mas ainda como espíritos imperfeitos, muitas vezes nós colocamos o nosso interesse à frente da nossa consciência, à frente dos interesses do nosso espírito. E aí acabamos nos retardando no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui, porque o nosso horário já terminou. Na próxima semana, nós daremos continuidade e terminaremos este estudo. Eu agradeço muito a participação de todos. Ao final da apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, estaremos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Agora eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que fará a apresentação do Evangelho. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Eduardo. Obrigada por mais uma parte do Livro dos Espíritos, né? Tão importante para a construção do que nós vamos falar hoje, né? Que o conhecimento nos ajuda a construir. Então, o capítulo de hoje, que nós daremos início, é o capítulo 19, que fala da fé, a fé que transporta montanhas, é o seu título. Então, nós vamos conversar sobre este tema tão importante para as nossas vidas. E o versículo disparador, né, do tema é o versículo de Mateus 14, 19, que fala: porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, vamos pensar sobre essa questão da fé. Então, o que é fé? É importante nós refletirmos em relação a esse assunto, porque durante todo o desenrolar dessa exposição, né, da reflexão e nossa possível conversa, o que temos que ter em mente
é que a grande questão-chave da fé é justamente a reflexão. Então, nós vamos conversar sobre vários componentes da fé, né? O que compõe a nossa fé, o que ela é, né? Quais os aspectos diferentes, ou quantos aspectos ela tem. Então, vamos primeiro falar o que é fé, né? Então, o destaque, né, do Evangelho fala que no homem a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente. No dicionário, nós vamos encontrar a denominação de fé que fala que a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. E a fé vem desse sentimento total de crença ou em algo ou em alguém. Então, eu tenho confiança, eu creio, eu dou créditos a algo ou alguém. E essa expressão se relaciona de forma semântica, né, com os verbos crer, acreditar, né, confiar, apostar. E a fé, ela é exercida conforme o homem aplica as suas faculdades, né, na resolução ou nas suas necessidades da vida. Pois assim, o texto nos faz uma diferenciação de fé que é muito importante nós refletirmos sobre ela, porque nos ajuda a construir essa fé, que nós vamos, em algum momento, entender que ela é uma virtude, ela é um sentimento, né? Ela é essa conjugação do verbo em acreditar, né? Em confiar. Então, vamos falar diretamente, que nós entendemos que fé é isso, né? Confiar em algo ou alguém. E, a princípio, nós vamos também falar dessa questão da fé humana. Então, vamos confiar em quê? Então, a fé humana tem várias partes do texto que vão nos trazendo e ajudam a nos entender o que é ela. A fé humana é a confiança que você tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. É a confiança nas próprias forças que torna o homem capaz de executar coisas materiais. A fé humana, no homem de gênio, se lança à realização de um grande empreendimento. Triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, portanto, a fé humana está relacionada à nossa vida material, né? A nossa estada aqui no orbe. Então, a fé humana ela é usada, né? Nós a utilizamos para conseguir objetos materiais, né? Conseguimos cabedais intelectuais, por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional buscando novos horizontes, ao traçar de objetivos na nossa vida, seja profissionais, sejam pessoais, sejam morais. Tudo isso, a fé humana está presente. A fé humana nada mais é que a vontade do querer. Então, o que eu quero para a minha vida? Olha, eu quero ter uma casa confortável, eu quero ter uma família. Então, tudo isso, toda vez que eu expresso a vontade, que eu faço planos, que eu construo o objetivo, eu estou fazendo uso desta fé humana. Então, quando a gente fala em fé, normalmente, nós não conseguimos trazê-la para essa questão dos objetivos, da construção de objetivos. Toda vez que se fala em fé, nós somente damos a ela o sentido religioso, ao divino, ou nos relacionamos nessas questões espirituais, né? E a fé humana acaba ficando esquecida e, por muitas vezes, até desperdiçada. Então, é importante sabermos sobre ela e onde ela entra e o que ela nos implica, o que ela nos traz
na vida, né? Então, todos nós temos que ter fé humana. Todos nós temos que construir, trabalhar a fé em nós. Essa fé humana de trazer objetivos e trabalharmos para. Então, essa fé é a nossa capacidade de trabalhar e realizar essas tarefas materiais, né? A construção da nossa estada e da nossa vida durante essa encarnação. Então, boa parte dos humanos, né, boa parte de nós não chegamos às nossas metas porque ainda nós não temos proximidade com essa força interna. E ainda permanecemos numa posição passiva, ou numa posição até de conforto em relação às realizações da nossa vida. E muitos acreditam, né, que quando alguém consegue algo ou atinge algum objetivo, está ligada justamente, se dá por conta da sorte, né, de mera sorte, de destinos e coincidências, ou a privilégios que algumas pessoas entendem que outros têm em relação a alguns talentos. E, na verdade, existem realmente as nossas tendenciações, né, para o desenvolvimento desta ou daquela profissão, ou conseguir conquistar o objetivo de tal natureza ou de outra natureza, mas quando se faz um projeto e executa-o e tem sucesso na vida, não é um mero acaso, né? Está ligado justamente à fé humana, que todos nós temos a posse de ter. E não podemos olhar para os outros como se fosse somente uma convergência do universo. A fé humana está em operação naquela vida que atingiu um determinado objetivo. É tão importante a fé humana para a transformação do nosso ser, para a nossa caminhada evolutiva, que Joana de Ângeles fala que nós podemos medir a maturidade de um espírito à medida que ele consegue, né, se cumprir, né, e fazer as suas responsabilidades do dia a dia, né? Então, à medida que uma pessoa tem um compromisso, consegue ser pontual, consegue desenvolver as suas atividades diárias com tranquilidade, tem esse nível de responsabilidade com os seus afazeres da vida cotidiana, que seja profissional, pessoal, isso já é um demonstrativo dessa evolução do nosso ser. Nós já devemos olhar isso com um ponto de maturidade. Então, desta forma, apesar de talvez nós nos depararmos com pessoas que são exemplares do ponto de vista de cumprir os seus afazeres e ter responsabilidades e se disserem ateus ou ainda em construção, ou que não acreditam, ou que não têm fé, nós já podemos dizer que essa é uma pessoa que está caminhando para que futuramente nós consiga transformar essa fé, que ainda ela é humana, e está no caminho certo para a fé divina. Então, um bom exemplo de fé humana, que é bom nós lembrarmos dele, porque ele é muito pragmático, é a questão do placebo. Quantos estudos nós não conhecemos, né? Outros canais de mídia, de pessoas e estudos que usam medicamentos, que usam placebo, que são substâncias que não têm nenhum efeito, são substâncias que elas são inofensivas, usam substâncias placebo e travestidas de medicamento, e elas acabam sendo curadas da sua enfermidade justamente por acreditar que estavam tomando um medicamento muito bom, um medicamento que seria muito efetivo. Isso é um exemplo muito prático de fé humana. Quantas vezes nós ouvimos notícias de pessoas que vão muito bem
ou até são curadas com medicamentos placebo. Lógico que esses estudos são feitos com critérios, série de questões éticas a serem cumpridas, né? Mas muitas vezes nós ouvimos, né? Às vezes famílias, dependendo a situação que tem, no tomar de remédios, dá um remédio placebo, dizendo que tranquilizar, que vai fazer bem, e aquela pessoa realmente se sente diferente. Então, isso é fé humana. Muito bem. Se a outra vertente, né, o outro aspecto da fé, que é a fé divina. Então, se a fé humana está relacionada a materiais, a fé divina está relacionada às questões espirituais. O Evangelho nos traz que o homem de bem, olha lá que nós trocamos a fala, né? O Evangelho não fala mais do homem de gênio, ele fala do homem de bem, a construção do caráter, a construção da moral. Crente no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, áurea sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda se opera milagres de caridade, devotamento e abnegação. A fé divina, ela orienta o homem na crença de uma força superior a ele e superior a tudo que existe do ponto de vista terreno. E ela direciona a nossa capacidade de olhar para situações e para os desdobramentos além do ponto material. E é a nossa descoberta, é a nossa caminhada em relação ao nosso íntimo espírito, que nada mais é, por exemplo, que nós acreditarmos que existe a proteção e o amor de Deus, que nós criamos experiência e também criamos conhecimento, né? Hoje a doutrina espírita, ela tem desvelado, né, até o ponto que o orbe consegue conceber a questão da vida espiritual. Então, à medida que eu me instruo, à medida que eu vou tendo experiências através de questões das pessoas em relação a isso, eu vou entendendo e construindo a minha fé por exemplo, de entender que existe uma espiritualidade, que existe a espiritualidade amigos infelizes. É também nós construirmos a fé a questão do reino de Deus, que não é um lugar, e sim é o nosso fato de perfeição. É um dia sermos espíritos em angelitude e termos uma conexão com o Pai. Então, a fé divina, ela traduz, né, essa esperança, essa construção, a certeza da assistência, da confiança em Deus, a criatura e o Criador. Então, pessoal, nós podemos fazer uma união entre esses dois aspectos da fé, né, entre a fé humana e a fé divina, que a fé humana é muito importante, que nós não desprezar nem a nós e nem a ninguém ela. Porque ela desenvolve a disciplina, a constância, a perseverança, o esforço. E esses quesitos já são conquistas da alma, como nós já dissemos, né? Como eu já disse. E são determinantes para que um dia a gente consiga desenvolver a fé divina. E é preciso despertar em nós essa força de realização, essa força humana, para que nós nos sintamos capazes de ser gestores da nossa vida, tanto aqui no orbe, quanto a nossa caminhada espiritual, né? A nossa caminhada evolutiva. Então, essa fé humana, aliado, né? À medida que ela evolui e nós conseguimos aliá-la às questões espirituais, nós vamos construindo também
lado a lado, a fé divina e trazendo uma evolução espiritual. Então, à medida que nós evoluímos, essa transição, ou vamos dizer assim, essa conjugação vai ser cada vez melhor e mais fácil de ser feita. Pode ser que ela seja mais rápida, de acordo com o esforço de cada um, mas sabendo que ela é uma construção individual. Então, vamos pensar que o ideal, né, que o nosso objetivo que nós estamos buscando, principalmente em esclarecer esses aspectos da fé, é nós entendermos a importância de cada uma e lembrarmos que o nosso objetivo é a conjugação da nossa fé humana com a fé divina. E assim nós vamos para a fé sublimada, a fé verdadeira, do qual nós também vamos falar sobre ela. Muito bem. E assim, nós vamos, partindo com esses dois aspectos que é importante, nós vamos falar um pouco da questão da fé religiosa. Antes de entrar literalmente na questão de fé religiosa, eu queria trazer um pouco a conceituação e a discussão um pouco sobre o tema crença. Ah, Mayara, mas fé não é a mesma coisa que crença? Pois é, não é. Ela tem suas diferenciações. Nós estamos, desde que Jesus veio e antes dele, nós estamos numa perspectiva de crença com o nosso divino. E a crença, ela se conceitua, né, como uma disposição subjetiva, né, de considerar algo verdadeiro, por força do hábito. Então, vamos guardar isso, né? Por força do hábito, eu acredito por força do hábito. Então, durante muito tempo, o que nós entendemos como fé, ou o exercício da nossa fé, foi quase que mecânico, né? Nós reagimos a ela, ou nós tínhamos atitudes de fé mecânicas. Por quê? Nós pautávamos a nossa fé à medida do cumprimento de algumas tarefas, por exemplo. Eu pauto a minha fé se eu tenho objetos que me trazem esta fé, objetos religiosos, e são muitos. Nós não estamos falando só das imagens dos santos. Cada crença tem uma gama de objetos que traz em sua crença essa questão da fé. Então, o nosso movimento até hoje, durante muito tempo, foi por essa questão do hábito. Eu exercia a minha fé, ou eu alimentava a minha fé, tendo esses amuletos, tendo, por exemplo, uma frequência semanal em algum culto de qualquer religião, na replicação de gestos. Então, eu fazia aquilo para demonstrar e para construir a minha fé, mas sem refletir por que aquilo estava sendo feito, né? Porque as famílias passam através das gerações entendendo que aquele é um aspecto da fé. Por muito tempo também nós fazemos essa replicação, né? Nós nos mantínhamos dentro da crença, né? Também pela política do medo, que se nós não cumpríssemos, né, aquela gama de atitudes ou aquelas tarefas, nós seríamos condenados para o fogo do inferno, né? Porque nós precisávamos cumprir aquele protocolo de crença, ou até mesmo se eu não cumprisse aquele protocolo de forma muito fiel, eu acabaria tendo que pagar por esses pecados, né, com flagelações, né, com suplícios, já que eu me furtei aquelas dadas obrigações de fé. E justamente poderíamos ser vistos na sociedade como pessoas não gratas, né? Nossa, ele não faz determinado gesto que é tão importante para tal religião, ele não frequenta tantos dias, tantas vezes, então quer dizer que ele não é uma pessoa de fé. Então tenhamos claro na nossa mente que o cumprir dessas tarefas não quer dizer fé.
Às vezes elas são pautadas simplesmente numa crença ou no ato que seja construído por hábito. Certo? Então, quando a gente fala de um ato que é construído por hábito e que ele é repassado sem muito raciocínio, né? Justamente só por cumprir tarefas e protocolos, há sempre uma tendência de uma postura de fechamento diante das novas situações, né? Toda vez que tem uma mudança da nossa vida, ou toda vez que tem uma mudança nos aspectos de sociedade, podemos perceber que existe uma grande resistência, mesmo que for por o melhor, né? Nós tanto não gostamos de mudança que nós resistimos a ela. Então, se a fé é uma construção e esse aspecto da crença mais engessada não me deixa raciocinar, né? Então, eu tenho essa postura, né, de mais rigorosa e engessada, e isso também eu fico presa a essas convicções e aspectos doutrinários de cada religião em si, e justamente à medida que o tempo vai passando, eu não raciocino sobre eles podem me levar à questão do fanatismo. Eu olho para aquilo e vejo que as pessoas não estão sendo fiéis àquelas situações, então eu entendo que elas não têm fé e que elas estão atacando as doutrinas. Certo? Então, todos que têm fé creem, mas nem todos que só creem têm fé. Ótimo. Então, vamos lá. A fé religiosa, ela pode ser cega, né? Aceita quando as pessoas aceitam, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo que se choca com a evidência e a razão, é levada ao excesso e produz o fanatismo, que nem nós dissemos. Fica assentada no erro e cedo ou tarde ela desmorona, não admitindo provas, não admitindo mudanças, ela deixa no espírito coisas de vago e dá ao nascimento à dúvida. E a partir do momento que ela é cega, ela é só pautada numa crença, ela se torna também uma fé vacilante, que ela resulta em incerteza, em hesitação do que se pode aproveitar. E neste momento, os adversários, sejam espirituais, sejam os terrenos, né, nós não conseguimos combater as nossas vicissitudes, porque nós estamos pautados nessa fé cega, de não transformação do ser espiritual, das questões morais, e simplesmente a fé de cumprir protocolos de crença. Então, a fé não procura meios de vencer, porque ela não acredita que ela possa vencer, porque ela fica fadada, né, fica de olhos vendados para realmente a realidade da fé, da construção da fé. E a fé, quando ela é vacilante, ela sente a sua fraqueza e estimula o interesse e se torna colérica. Então, por muitas vezes, nós vimos em discussões religiosas, quando alguém perde a paciência ou perde as ponderações e passa a querer que o outro se converta à sua fé pela força. A Inquisição é um exemplo disso, as guerras santas são um exemplo disso, de que, né, nós não temos argumento para trazer essas pessoas à nossa crença, a nossa construção de fé, as nossas ideias. Eu preciso convertê-las pela força, pelo medo, né? E julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, essa fé cega, ela vai sempre brutalizar, ela sempre vai dificultar. Ela vai, em algum momento, ela vai nos deixar num vácuo muito preocupante, porque o nosso raciocínio, ele não vai ele não vai prevalecer. Na verdade, na fé cega, o raciocínio, ele é podado, à medida que eu seja controlado. Então, durante muito tempo, algumas religiões usaram a fé justamente para controlar, e não para consolar e construir pessoas melhores. Mas a fé raciocinada, que é a grande questão a ser, o grande aspecto da fé, que é muito importante, que nos traz esperança, nos transforma em esperança, ela é diferente. Ela vem, a questão da crença,
ela é importante, ela trouxe base, ela nos trouxe até aqui, para que um dia nós possamos desenvolver a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada pode se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê que porque tem certeza, e ninguém que tem certeza porque se não compreendeu. Eis porque não se dobra. Vamos tentar entender um pouco sobre essa questão da fé raciocinada. A questão da fé raciocinada, ela veio com Jesus, né, dos ensinamentos do Evangelho. Então, ninguém até Jesus, os profetas, nem até mesmo os literários, os doutores da lei, tinham feito tantos apelos a esse raciocínio no âmbito religioso. Eram-se passado uma lista de obrigações que você deveria cumprir pela sua crença ou pela sua fé. E Jesus veio transformar tudo isso quando ele veio. Então, ao invés dele fazer um discurso só emocionado e eloquente, né, ele buscou, através de perguntas, levar as pessoas que estavam ouvindo, né, as suas pregações a pensarem, a raciocinarem sobre aquele Deus que ele veio dizer, que ele veio propagar. E ele sabia atrair as pessoas. Jesus era uma pessoa persuasiva, mas ela era persuasiva porque a sua fala tinha embasamento. E ele não obrigava nenhuma das pessoas que estarem em volta a estarem ali e tomarem aquilo como verdade naquele momento fatídico. Não. Jesus, ele trazia essas consolações de fé, mas ele não alimentava esses deslumbramentos. Ele fazia apelos ao raciocínio. Então, todos os ensinamentos principais de Jesus, eles sempre propunham uma mudança. Podem perceber e que ao final das falas de Jesus, sempre tinha uma pergunta. Vou dar um exemplo. A pergunta que ele fez, depois que ele fala da questão que nós temos que amar os nossos inimigos e por que nós devemos fazer isso, ele em vez de, ele dá a lição e fala, porque se vocês amar quem vos amam, qual será a recompensa? Pergunta de novo. Não procedem assim também os publicanos? Pergunta de novo. Se apenas vossos irmãos saudardes, o que vos fazeis isso mais do que os outros? Pergunta de novo. Ele trouxe, a fé raciocinada veio com Cristo. Ele dava a lição e fazia as perguntas para que nós raciocinássemos e respondêssemos. Então, a fé raciocinada, ela tem a ver com decisão, não imposição. Então, não é algo que vem pelo hábito, como a fé cega. Ela deve ser, ela envolve essa reflexão e respeito pelo qual nós devemos depositar a nossa fé. Então, ela se torna inabalável, porque eu construo ela de acordo com todos esses raciocínios. E, lógico, com todo o cabedal de informações que nós recebemos através do Evangelho. A doutrina espírita tem uma literatura densa de apoio e, principalmente, olha só, a fé não se prescreve, olha lá, ela não pode ser passada por hábito, ela não se impõe, e através, por exemplo, da Inquisição e das Guerras Santas, ela se adquire. Eu preciso me dedicar à construção da minha fé. Senão eu não vou ser alguém de fé, mesmo indo aos cultos religiosos, ao culto religioso que eu escolher e fazendo tudo que aquele culto religioso me recomenda. Isso não vai acontecer. Pessoal, eu vou parar a nossa discussão de fé na questão da fé raciocinada. Convido-os a ler o capítulo 19 para a próxima semana, do qual nós vamos discutir um pouco o que é a fé verdadeira, o que a fé provoca na nossa vida, através do que e quais são os caminhos para exercitá-la e construí-la. Pessoal, obrigada e passo a palavra ao nosso irmão
para a oração do primeiro momento.